Salve, salve pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula nossa daquela poesia maravilhosa. O nome hoje é um monstro da poesia mundial. Nossa aula de número 20 vai tratar sobre esse cara aqui. Esse cara aqui é muito monstruoso. Carlos Drummond de Andrade, mineiro da pequena cidade de Itabira, acaba se tornando assim um nome fundamental para a poesia brasileira. É o grande poeta brasileiro, tá, gente? É muito complicado dar uma aula sobre o glorioso é, Carlos Drummond de Andrade em 20 minutos, 25 minutos, tá? O cara é um monstro. Para vocês terem uma noção, um aspecto muito importante dele é que ele é um escritor praticamente completo, tá? Escreve poesia, escreve crônica, escreve ensaio, escreve tradução. Então é um autor que tem uma produção muito grande. Um outro detalhe igualmente importante ele é um poeta longevo, né, gente? Ele morreu com 85 anos, nota, 1902, 1987, e a longa produção poética dele começa em 1930. Então é óbvio que se ele começou a longa produção poética dele em 1930, ele sofreu influência da gloriosa Semana de Arte Moderna de 1922. Os primeiros poemas, inclusive, são bem marcados por isso. E agora, em 2012, portanto, muitos anos depois da morte do poeta, acabaram achando poemas que ele escreveu antes de 1930 e que deve ter uma coleção de poemas ali bastante interessante para a gente, né, pesquisar. Mas não é isso que vão pedir numa prova acerca do glorioso Carlos Drummond de Andrade. O que vão pedir para vocês é justamente para que vocês consigam discernir, consigam encontrar, né, dentre as características da obra do Carlos Drummond de Andrade, o que tem que é de primeira fase, o que tem que é do primeiro momento da poesia dele, né? Então, na primeira leva de poemas dele, a gente vai ver um humor, uma ironia, a ideia do resgate do cotidiano, mas muito frequentemente aí essa ironia aqui, ó, ela serve para fazer uma crítica, né? A ideia do provincianismo, vocês sabem aquela coisa do cara, não tem nada mais, não tem, eu ser muito provinciano, eu dizer que a minha cidade é o melhor lugar do mundo e tal, né? Nesse sentido, o glorioso Carlos Drummond de Andrade acaba satirizando isso, acaba ironizando isso, né? Mas ele vai ter um segundo momento muito marcado por uma poesia social, uma poesia na qual ele fala, entre outras coisas, aqui é 1945, ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ele vai falar sobre o fascismo, ele vai falar sobre todo aquele conjunto, né, de insanidades perpetrado durante a Segunda Guerra Mundial, isso tudo usando versos livres e às vezes os versos metrificados. Às vezes o verso não segue, às vezes o verso é aquele verso, né, que não segue uma métrica regular, mas às vezes não, ele é organizado bem direitinho, de acordo até com a tradição. Tá? E a temática social dele começa a aparecer aqui a partir da década de 40, ali através daqueles livros. Esse José aqui, adivinha, é aquele E Agora José. O E Agora José é um poema social, né? O José está num beco sem saída, vai ter que procurar uma forma de se desvencilhar daquele tipo de aspecto. E aí o E Agora José, essa frase que se tornou muito marcante na nossa cultura, ela acaba servindo aqui para referenciar esse ponto da tomada de posição de uma temática social na obra dele, coisa que não tinha nem em Alguma Poesia, livro de 1930, nem em Brejo das Almas, livro de 1934. É que nesse momento ele adere ao combate, né? O combate ao nazismo, o combate ao fascismo, o combate ao capitalismo predatório, né? Que muitas vezes acaba oprimindo o homem. Então a poética do Drummond, a partir da década de 40, ela acaba misturando a ideia do social e a ideia da existência do indivíduo também, né? Porque o indivíduo é um ser único, o ser humano é um ser único, e ele procura fazer, de certa forma, nessa segunda hora,
tá? Que é a mais cobrada, tá? Muito frequentemente poema dessa segunda fase aí. Ele procura fazer uma fusão entre os dois, né? Misturar os dois, mesclar os dois de forma a surtir um efeito, né? O poema tem que ser sempre uma preocupação estética, ser bonito, né? De causar esse tipo de coisa, tá? E a partir da terceira fase dele, é uma guinada classicizante aqui, gente. Sabe por que classicizante? Porque a partir desse momento aqui, ele valoriza diversas tradições, tá? É como se ele, a partir desse momento aqui, ele começasse a resgatar toda a tradição poética ocidental, e aí vai escrever verso rimado, vai escrever verso metrificado, vai escrever soneto, vai abordar temas amorosos e tal, e é de fundamental importância a gente perceber que, inclusive, o universo greco-latino aparece reverenciado aqui na obra do Drummond. Mas vamos aos poemas e vamos começar conversando sobre um poema que causou muito furor no contexto brasileiro, que é esse poema aqui chamado No Meio do Caminho Tinha uma Pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Vocês notem que esse poema aqui é um poema que a gente pode associar perfeitamente a uma influência lá da semana de 22, tá? Ah, por quê, professor? Porque olha só, o poema não respeita a pontuação, ele tem pontos aqui, mas ele deveria estar cheio de vírgulas. O poema, em vez de usar tinha aqui, se fosse respeitar a norma culta gramatical, deveria usar havia, além do que parece ser um poema estúpido ao extremo. Ah, por quê, professor? Entre outras coisas, porque uma das ideias sobressalentes, uma das ideias que se sobressai nesse poema é a ideia do humor, é a ideia da ironia, é a ideia da zoação. Então é importante a gente salientar que esse poema é um poema que lança o Carlos Drummond de Andrade na poesia brasileira como um poeta a ser reparado, tá? É um poema já saiu em alguma poesia 1930, mas o poema já tinha sido publicado antes, e eu vou dizer para vocês que quando publicado causou muito, muito, muito furor, tá? Então tá aí, no meio do caminho tinha uma pedra. Queria salientar a vocês aqui que pedra, obviamente, aqui é usado em dois sentidos. Ah, por quê, professor? Porque tanto é usado no sentido de minério, tá? E daí a zoação, quanto também é usado no sentido de um problema. Então vocês se liguem aí, porque a poesia sempre tem camadas de leitura as quais são cobradas de vocês. Esse aqui é o outro poema muito famoso do Carlos Drummond de Andrade, Quando Nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Vocês sabem o que é gauche, pessoal? Gauche é o cara que é um esquerdo, ele é um torto, ele é o errado. O que o Carlos Drummond de Andrade fala sobre a vida do poeta nesse contexto? Está falando que o poeta é um torto, o poeta é um errado, o poeta é um esquerdo desde nascença. Ah, por quê, professor? Porque esse poeta é batizado pelo anjo torto. Quem que vocês acham que é o anjo torto, pessoal? O anjo torto é o The Devil. Tá? O anjo torto é o demo, pois é. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Você sabe do que ele está falando aqui? Não. Aqui ele está falando da infância dele na pequena cidadezinha de Itabira. É uma cidadezinha
cidadezinha pequenininha, e como é uma cidadezinha pequenininha, não tem muita preocupação, e ele está vivendo a infância, essa infância ali é uma infância marcada por essa falta de desejo, até porque a infância, né, a pessoa começa a se sentir mais desejosa nesses sentidos, né, é a hora que começa a bater os hormônios aí da adolescência. Essa segunda estrofe é a estrofe da infância. Nota que fala que as casas espiam os... Não são as casas que espiam, são as velhas fofoqueiras de Itabira que espiam todo mundo, porque querem saber onde é que esse foi, onde é que aquele foi. Né? O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas, para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Aqui ele está em BH. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês que o bonde é uma referência de cidade grande, mas a referência às pernas já significa dizer que o poeta, na adolescência, começa a reparar nas pernas das meninas. Aqui a idade adulta, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. A gente sai da adolescência, deixa dezenas de amizades, e aí começa a viver essa idade aqui, que é a idade adulta, a idade da solidão. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Olha só a crise existencial, galera. A crise existencial a qual todo mundo passa quando atinge essa idade madura. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Aqui, uma das referências à possível forma de superação da solidão, da crise existencial, da madura idade, a poesia aparece como uma boia salva-vidas. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Olha só, pessoal, ele começa falando do anjo torto, acaba falando do diabo. Por quê, pessoal? Porque ele tá fazendo uma ironia, rapaz, tá fazendo uma ironia, tá zoando, tá brincando, tá dizendo tudo é sério, mas nada é tão sério assim. Se liga, gurizada, que o segundo livro dele também é um livro composto em versos livres e versos brancos, versos sem preocupação com métrica regular e versos também sem preocupação com a ideia de uma rima toda certinha, tá? Vocês notem que esse poema aqui, só para salientar para vocês, esse poema aqui, ele tem 7 estrofes. Cada uma das estrofes é uma face. Por isso esse poeta é tão importante. E não se esqueçam que desde o princípio o Carlos Drummond de Andrade assume na vida que é um esquerdo, é um torto, é um errado. Tá certo? Vamos a outra poesia, ainda de alguma poesia que eu queria chamar a atenção de vocês, porque essa poesia também é muito importante, porque o poeta, que era mineiro, ele acaba comentando diversas vezes sobre a sua terra natal. E aí eu queria rememorá-los, né? Minas Gerais ou a cidade de Itabira. Isso ele coloca muito constantemente na poesia dele. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. Basicamente, Itabira é um lugar do qual se extraiu muito minério de ferro, e vocês notem que ele fala sobre o ferro, que é o ferro das calçadas, e fala também do ferro, que é o ferro das almas. Por quê, pessoal? Porque essas pessoas, esse alheamento aqui, vocês sabem o que é alheamento, gente? É a ideia do distanciamento, ó. Existe muita distância entre as pessoas. Existe distância
é um lugar onde sobra solidão. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas sem mulheres e sem horizontes. O hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho Santeira Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa, ou seja, o sujeito sai da aldeia, mas a aldeia não sai do sujeito, perceberam? De Itabira trouxe prendas diversas, essas prendas diversas são as recordações que ele leva de Itabira para todos sempre enquanto estiver vivo. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Belíssimo poema, também verso branco, verso livre, terra natal do poeta, tá aí explicadinho para vocês. Melhor estraga. Vamos a outra questão sobre a Confidência do Itabirana. É tão famosa, mas tão famosa que volta e meia aparece na prova. Agora que a gente já leu o texto, vamos dar uma olhadinha nessa pergunta aqui que nós vamos fazer junto. Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil, trabalhou poeticamente as inquietudes e dilemas humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima é o poema ao lado, tá, gurizada? Representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório. Não tem nenhum tom contestatório, não está brigando com ninguém, está dizendo, ai que dor, né? A perda de Itabira que eu trouxe pedaços comigo. Apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva dos fatos e dados históricos, de forma nenhuma totalmente idealizada, totalmente lírica, totalmente... a ideia que ele tem de Itabira é a recordação que ele tem de Itabira. Evidencia uma tensão histórica entre o eu e a sua comunidade, por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. Opa, essa daqui pode ser, vamos deixar essa daqui. Critica por meio do discurso irônico a posição, não tem crítica e não tem ironia. Apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da saudade da infância e do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. Não tem recurso retórico pomposo, não tem rima, não tem métrica, não tem nada de pomposo. A alternativa correta é essa daqui. Vamos a mais um poema do glorioso Carlos Drummond de Andrade. Esse aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque esse poema quadrilha aqui, ele é um poema que fala sobre a visão amorosa do Carlos Drummond de Andrade. E ele é bem curtinho mesmo. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Notem a ideia de que quem amava a Lili... quem é que amava a Lili ali? O Joaquim amava a Lili. Vamos ver o que aconteceu com o Joaquim. O João foi para os Estados, a Teresa, a Maria ficou para... O Joaquim suicidou-se. Por que o Joaquim suicidou-se? Porque a gloriosa Lili, de certa forma, poxa, né, não teve a menor piedade do amante, acabou se casando com J. Pinto Fernandes, que é um nome, um sobrenome, gente, sério, ó. Significa o quê? Significa grana. Quadrilha é aquela dança popular, então a gente tem uma referência aqui, que é uma referência clara à realidade brasileira, né? Uma referência extremamente brasileira. E a ideia daquele
daquele aspecto que todo mundo dança com todo mundo, né? Naquela quadrilha, na verdade, quem veio e se aproveitou da situação foi o J. Pinto Fernandes e todos aqueles amores, provavelmente, talvez até amores de infância, amores de juventude, acabaram ficando amores rompidos, amores desencontrados. O Carlos Drummond de Andrade costuma expressar isso muito frequentemente na poética que ele elabora. Agora, faltou a gente falar da época da Segunda Guerra Mundial, um momento em que ele escreve diversos poemas de uma literatura engajada. Uma literatura engajada é o quê? É uma literatura política, meu povo. É uma literatura que critica a política, é uma literatura que defende uma posição. E a posição por ele defendida é uma posição esquerdista. Tá? É uma posição socialista, é uma posição... Esse tempo aí todo mundo era comunista, tá, pessoal? E ele comenta, ele faz um retrato nesse longo poema Nosso Tempo, desde o princípio, salientando a ideia de que como o mundo está dividido. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos, em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos, a hora pressentida esmigalha-se em pó na rua, os homens pedem carne, fogo, sapatos, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei, meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. É isso o que a gente chama de uma poesia política, uma poesia engajada, uma poesia que adota uma crítica social intensa, sobretudo contra o fascismo, contra o nazismo, mas jamais se esqueçam, também contra a ditadura do glorioso Getúlio Vargas. Aqui nós temos um outro poema que eu chamo muita atenção de vocês, Nova Canção do Exílio. Ele faz um resgate lá, né, da Canção do Exílio do glorioso Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse Nova Canção do Exílio dele é uma canção do exílio diferente, mas que resgata, sim, Canção do Exílio. Então a gente tem aqui uma operação que chama-se intertextualidade, quando o sujeito acaba elaborando um poema que dialoga com uma outra obra do passado. Ai, meu Deus do céu, que palavra mais longa. Intertextualidade. Um sabiá na palmeira longe, estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo, é fantástico, só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira longe, ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Notem que ele economiza, não tem rima, né? Ele resgata aquela visão, mas a ideia aqui é a ideia de um sabiá, gente, que canta um outro canto. E por que canta um outro canto? Porque esse sabiá aí não parece estar muito feliz. A ideia é de que esse sabiá, na palmeira ao longe, ainda é um grito de vida, mas é um grito de vida num país trancado, num país bloqueado pelo aspecto autoritário dos governos autoritários, tá? Então, é uma retomada, é uma releitura da obra do Gonçalves Dias, que é uma obra, a gente sabe, lá do movimento romântico, tá certo? Basicamente, o Carlos Drummond de Andrade tem muita coisa. Eu depois vou fazer uma outra aula um pouquinho mais extensa para a galera do terceirão. Se vocês quiserem assistir, eu aconselho, porque Carlos Drummond de Andrade, como vocês viram, o picolé é mais caro. Vamos dar uma olhadinha aqui em um poema
que aparece numa questãozinha do nosso livro. Alguma poesia publicada em 1930 marca a estreia de um dos mais emblemáticos escritores da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. O poema que segue integra a referida obra e serve como base para a questão proposta. Também já fui brasileiro, diz ele no título do poema. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês, ponteei viola, guiei Ford e aprendi nas mesas dos bares que o nacionalismo é uma virtude, mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta, bastava olhar para uma mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes, mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo, fazia isto, dizia aquilo, e meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam, eu irônico deslizava, satisfeito de ter meu ritmo, mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais, não sou irônico, mas não tenho ritmo, mas não. A construção poética de Também Já Fui Brasileiro reflete a negação dos valores proclamados pela arte moderna. Nem a pau, né, pessoal? Nem a pau. A arte moderna, a arte modernista, ela defende verso branco, verso livre, verso sem rima, verso sem métrica, né? Uma oralidade na hora de escrever, violação dos padrões poéticos estabelecidos no Brasil até o modernismo. Opa, essa daqui pode ser, né? Distanciamento da poesia brasileira, nunca ele fala do ritmo brasileiro, fala que já foi poeta. Retomada da rítmica clássica, não, ele diz que perdeu inclusive isso. Rompimento com os ideais nacionalistas, não, ele não rompe procurando uma arte anti-brasileira, uma poética anti-brasileira. Moral da história, alternativa correta, alternativa B. Vamos para mais uma questãozinha que vocês têm aí, pessoal. Tem mais uma questãozinha, temos mais um tempinho para mais uma questãozinha da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei, por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. No fragmento, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente a aurora. O que permite visualizar este momento do dia corresponde: objetos confusos e mal redimidos da noite, a garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno, a aproximação suave de dois corpos, ao enlace amoroso de duas cores, ao fluir espesso do sangue sobre o ladrilho. O que está dando para vocês aqui, pessoal, perceberem na questão? Ele constrói poeticamente a aurora, o que permite visualizar esse momento. Pô, meu, visualizar esse momento, mano, tá aqui, ó. O enlace amoroso das duas cores. O enlace amoroso das duas cores que vão resultar no quê? Na cor da aurora. Meus queridos, falei uma barbaridade para vocês hoje, hein? Mas é que Carlos Drummond de Andrade, o picolé é muito mais caro. Ele é grande, ele é monstruoso, ele é maravilhoso. E uma hora dessas a gente provavelmente ainda vai ter que tornar a voltar sobre esse que é o grande poeta da poesia brasileira da geração de 30. Um beijo grande para vocês, molecada. Boa semana e até mais.